netinho, vem comigo, vou contar uma história. Essa terra sertaneja é resistência, força e glória. Começou com gente forte. Eu estou aqui com a Isabel Cristina. Ela, na primeira antologia, ela escreveu sobre a quermesse e na segunda antologia sobre raízes. A primeira antologia está aqui na minha mão e também a segunda antologia também está aqui em mãos. Bom, primeiramente, muito boa tarde para você, Isabel. Prazer e satisfação conhecê-la. Boa tarde, Gilson. Isabel, fala para mim um pouquinho, conta sobre a obra escrita na primeira antologia, a quermesse. Escrever e falar sobre quermesse, na sua visão e percepção, o que é escrever sobre a quermesse e por quê? Bom, na verdade, o desafio foi escrever sobre coisas que aconteceram em uma época que eu vivi, né? Naquele período em que eu vivi. Então, eu escolhi escrever sobre quermesse porque é algo que me marcou muito, né? Que fez parte da minha adolescência, juventude, quando meus pais, eles eram muito ativos na comunidade e eles organizavam as quermesses lá nesse bairro que a gente morava, no Jardim Aparecida, em Tupi Paulista. E então, assim, eu vivi isso muito intensamente em todas as etapas da quermesse, né? O antes, o durante, o depois. E me marcou muito, então eu achei que eu tinha, né, assim, eu tinha como escrever, porque é uma coisa que vinha de dentro de mim, uma coisa que eu vivi realmente. Uma coisa que eu percebi também é que nas noites, né, eram noites assim de árduos trabalhos. Vocês se reuniam em busca de prendas, em busca de parte de alimentação ali, que nem frangos, porcos, enfim. Mas um dos desafios que eu notei também no local é que não havia cozinha. Como que vocês realizavam os trabalhos? Porque não tinha cozinha. Quais que eram os maiores desafios enfrentados por vocês naquela época? Exatamente, não tinha, a gente providenciava tudo antes, as coisas eram levadas até a quermesse, até o momento do acontecimento, tudo pronto já, né? Então era assim, era uma organização muito bem feita, muito grande, né? Era memorável, era assim, era um acontecimento e a gente que participava de todos os momentos era muito interessante porque a gente se envolvia mesmo. Então, era dividido em equipes os trabalhos todos em equipes, então a gente já corria atrás de pedir frango, doações das coisas, a gente mesmo corria atrás de frango, pegava ele, levava para... Aí dividia o pessoal, cada família cuidava de, né, matar o frango, limpar o frango, assar o frango. Como você disse, não tinha cozinha, era feito nas casas mesmo, e depois colocado em isopores, levados até a quermesse e na hora era servido dessa forma. Então era tudo feito com antecedência. E era tudo feito caseiro, tudo em casa mesmo. E qual que foi a maior motivação na realização desse trabalho? Para você, Isabel Cristina, ao realizar e ao vivenciar tudo isso, qual foi a maior motivação? Na vivência, eu acredito que foi assim, a união entre as pessoas, a gente se sentia pertencendo, né, àquela comunidade. A gente foi construindo esse movimento, né? Então era tudo construído mesmo. As barracas eram feitas ali no dia, na hora, os enfeites, né? Então os homens faziam as barracas, a moçada fazia os enfeites, as mulheres estavam lá lidando com os frangos e com os salgados, as coisas. Tinha as barraquinhas de brincadeiras também. Então era assim, era essa palavra. Envolvente, era pertencer àquilo, era construir aquilo, né? E a gente estava construindo aquilo para o divertimento das pessoas, para angariar fundos para a igreja. Então existia motivação, né? Era muito bom. Ou seja, os homens eles cuidavam da parte mais pesadas, né? Mais, digamos assim, mais brutas, e as mulheres elas ficavam por conta de administração da parte de alimentação. Né, o que acontecia naquela época. Se você tivesse que associar algo daquela época com hoje, o que de fato você associaria? Eu creio que hoje, né, com o avanço da internet e tudo mais, essa coisa de
de você ter menos ligação direta com as pessoas. Seria um desafio muito maior hoje se programar tudo isso, porque as pessoas estão mais envolvidas assim dessa forma e menos envolvidas fisicamente, presencialmente. Né? Presencialmente. Então, eu acredito que hoje ainda existem, né? Ainda existem as quermesses e tudo mais, mas eu não acredito que tenha mais tanta ênfase como tinha. Era um evento esperado, altamente esperado pela cidade, pela sociedade, né? E hoje tem ainda, mas é mais uma coisa assim, vou contribuir, vou comprar um frango, vou isso, aquilo. Não, naquele tempo era envolvimento total, né? Eu queria participar de todos os momentos. Então, eu acredito que se perdeu, né, muito dessa coisa de envolvimento em cima desse acontecimento. Então, acho que um dos maiores desafios é encontrar pessoas hoje para sair nas ruas atrás de prendas, né? Arrecadação de prendas. Algo que naquela época, vivido por você e por outros, também era assim, digamos, mais fácil de encontrar pessoas disponíveis para sair às ruas em busca de prendas. Algo que favoreceu e algo que era motivador naquela época para vocês. Sim, hoje isso as pessoas até fugiriam dessa atividade. Não, eu vou pedir, a pessoa passa um Pix e pronto, né? Sim. Mas naquela época, onde eu vou pedir? Não, eu vou pedir porque aquele senhor, ele cria o porco, ele vai fornecer o porco. O outro tem a galinha, aquela senhora, ela faz aquele doce gostoso, então vamos ver se ela faz pra gente aquele doce. Aquela outra faz o artesanato, ela faz aqueles bichinhos bonitos, vamos botar na barraca. Então, assim, as pessoas contribuíam com o que elas tinham, não monetariamente, né? Hoje seria monetariamente, não precisa nem encontrar a pessoa, passo um WhatsApp e a pessoa manda o Pix, se ela tiver, se não tiver, também muito obrigada, pronto. Então, esse contato se perdeu totalmente, né? Então, a gente não vê mais isso acontecer. Como que era feita a forma de compras desses alimentos? Na verdade, não existia a compra exatamente para a quermesse, era muito difícil precisar comprar alguma coisa, porque era realmente doado. Então, poucas coisas que faltavam, né? Era visto, faltou alguma coisinha aqui e ali, então tá, vamos usar o dinheiro, inclusive a gente depois tira da renda para poder pagar. Então a gente não pegava dinheiro adiantado para isso, não. Vou lá na mercearia, vai faltar isso ou aquilo, vamos lá comprar, e quando terminar a quermesse, então vamos lá fazer o levantamento e a gente paga o senhor, tudo bem? Então, tudo bem, nossa, a quermesse da igreja, não tem problema nenhum. Então era assim, uma coisa mais humana, né? Isabel, agora partindo para a segunda antologia, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre raízes. O que de fato se remete a raízes? E por que escrever sobre raízes? Essa foi um pouco mais desafiadora, porque eu sabia que, baseado nesse poema, estaria sendo produzida uma música, uma canção. Né? Então, assim, não seria só eu sozinha nesse esquema, eu já teria que pensar que ali ia ter, né, um arranjo musical, uma voz, para botar a voz do que eu estava dizendo. Então, eu achei mais desafiador ainda. Né? Então, eu escolhi raízes, eu escolhi um tema raízes, que significa a raiz de onde eu estou, né? O que eu vivenciei e a partir do que eu vivenciei, eu vou mostrar ao meu neto. Então, eu busquei de uma forma que eu estou contando uma história para o meu netinho, da região onde eu vivi, do tempo que eu vivi, inclusive de como ela está hoje. Né? Eu peguei assim, fiz uma analogia do que aconteceu antes, como caminhou a região e onde ela está hoje. Foi bem desafiador esse trabalho aí, porque eu quis unir a parte infantil, que é a que eu estaria mostrando para ele, e a parte real do que está acontecendo na região. É como se eu estivesse pegando ele no colo, né, e saindo pela região e mostrando, olha aqui, meu neto, isso que você não conhece, porque inclusive o meu neto, ele é de Santa Catarina, então a região lá é totalmente diferente, né? Os valores, a cultura de lá é muito diferente, então eu tenho muito a mostrar para ele, né? Através da música, eu encontrei um meio
seja, você quis passar um pouco da vivência daqui para o seu neto, que é lá de Santa Catarina, é isso? Isso. Quais foram, além desses desafios, quais os outros desafios que você encontrou ao escrever e ao fazer essa analogia? De fato, a região aqui para com o seu neto lá, e quais as diferenças que você notou entre uma região e outra? Olha, aí é bem abrangente, né? Porque o que eu noto, e inclusive o que deve ter de diferença, deve ser muito mais do que o que eu noto, né? É realmente muito diferente, né? Tudo, até a maneira deles conversarem, o sotaque, a cultura deles, a forma deles construírem uma cidade, uma região, até a família. Lá eles são mais assim regionalistas, eles ficam mais no lugar que eles estão. E nós aqui tivemos muita gente que saiu daqui, né? Por conta de dificuldades e tudo mais, e por atrativos em cidades maiores aqui da região do estado de São Paulo, né? Que chamava, né? Para as pessoas deixarem isso aqui para irem embora. Então, isso daí deu uma diferença muito grande entre as regiões. Naquela época, o que mais chamou a atenção desse período aqui que você vivenciou? De tudo isso que você escreveu, o que mais chamou a atenção? Olha, eu acho que é uma gama de um tudo que me chamou a atenção, né? Porque senão não teria saído assim um trabalho completo, porque eu tive que pensar de uma maneira geral, né? E eu acho que o trabalho em si, ele parte do princípio de que como eu me sinto em relação a isso, porque senão nada sai. Então, eu tenho que me colocar naquela realidade. Isso não é tão difícil, porque foi o que eu vivi, né? E é o que eu vivo. Mas a gente tem os entraves da gente, né? Mas eu vou escrever uma coisa que depois vai ficar aí na mídia. Será que isso vai dar certo? Mas será que eu sou capaz de fazer uma coisa dessa? Porque eu nunca fiz, né? Então, é meio que se lançar, né? É um se lançar nessa nova vertente aí. Diante de todas essas vivências, de lá do início, quem foi Isabel Cristina e quem é Isabel Cristina hoje, com todos esses desafios e, claro, com essa capacidade imensa? Olha, sabe, Gilson, eu sempre estive naquele mundo quadradinho do funcionário público que fez um concurso e disse, olha, eu vou, né, até a minha aposentadoria, eu vou trabalhar aqui, né? Eu trabalhei na Caixa Federal, né, por 30 anos. E então, nesse período todo, eu sempre tive essa vontade de escrever. Eu sempre escrevi, na verdade. Ficava tudo na gaveta, tal, eu escrevia para mim mesma. A partir do momento que eu comecei a pôr isso para fora, foi assim uma descoberta, na verdade, né? Porque até você me dizendo que eu fiz essas coisas, eu fiz, né? Até hoje meio que não acredito. Mas que ao mesmo tempo, me abre um leque, né? Hoje eu estou realmente aposentada e eu tenho essa condição hoje de pôr isso para fora, de navegar nessa onda aí, digamos assim, né? Então, eu estou me sentindo cada vez mais criativa, eu estou sentindo que eu posso contribuir de alguma forma com as pessoas que estão em volta de mim, com aquilo que eu escrevo. Então, quando eu escrevo alguma coisa que eu vejo que as pessoas gostarem, isso é muito gratificante. Isso para mim é novo, né? Então, eu estou hoje com 62 anos de idade vivenciando coisas totalmente novas na minha vivência. Isso é maravilhoso. Que bacana. Gostaria também que a senhora pontuasse aqui para ficar registrado as outras obras que a senhora escreveu, outros poemas, outras crônicas também, para ficar registrado, como a senhora queira pontuar. De repente não perguntei, de repente a gente acabou esquecendo, mas fique à vontade, a senhora pode pontuar também. Tá. Então eu vou deixar registrado que eu, além da crônica A Quermesse, eu fiz uma outra nessa mesma antologia, né, foi publicado também, sobre 4 rodas. Sobre 4 rodas é a história de uma menina em cima de uma bicicleta, conhecendo Tupi Paulista, né, explorando todos os lugares.
E particularmente gostei muito dessa minha obra, porque ela realmente me trouxe de volta aos 10, 12 anos de idade, e foi isso que aconteceu na minha vida, que eu vivenciei e eu usufruí de tudo que eu podia. Era a minha liberdade na época, era aquela bicicleta. Então, nessa obra, eu coloco o Tupi Paulista daquela época e o Tupi Paulista de hoje. Então, eu faço ali também uma analogia e ela ficou muito boa. Realmente ficou muito legal. E a música, em relação à música, ao poema que gerou a música, além do Raízes, eu escrevi também Herói do Chão. Né? Herói do Chão, eu falo sobre o cafeicultor, né, que é o que mais tinha na nossa região enquanto eu era jovem, criança, e particularmente o meu pai, né? Meu pai sempre trabalhou com o café, então eu homenageio ele e ao mesmo tempo todos os heróis do chão que naquela época, né, fizeram por merecer o crescimento da região ali em cima do café, até que veio a geada negra e mudou todo o patamar, né, todo o esquema aqui da região. Então eu coloco isso aí dentro dessa obra aí, Herói do Chão. As duas foram musicadas por Cida Jala, né? Ela botou a música, os arranjos do maestro Anselmo, estão aí, Raízes e Herói do Chão. 2 homens importantes na minha vida, meu pai e meu neto. E a senhora, bacana ver que a senhora não esqueceu de ninguém, a senhora pontuou todo mundo, lembrou de todo mundo, aí pontuando os principais fatos. Isso que é bacana na história. Agora, para a gente fechar, Isabel, eu gostaria que a senhora ficasse bem à vontade e nas palavras e na fala de Isabel Cristina, hoje, aquilo que a senhora vivenciou lá atrás, escrevia para si, mas ficava na gaveta, e um dia teve a oportunidade de escrever para todos. Queria que a senhora deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que, de repente, estão passando pela mesma situação. Escrevem para si, mas deixam na gaveta. Uma mensagem de inspiração para as pessoas de hoje, para as futuras gerações. Na fala e na percepção de Isabel Cristina. Olha, muitas pessoas leem o que eu escrevo e depois, né, pessoas que são amigas, elas me devolvem uma outra escrita, admirando o que eu fiz e ao mesmo tempo colocando coisas delas. Aí eu digo para essa pessoa, já disse para muitas pessoas, só eu escrevo? Você também escreve. Oh, não, você também escreve. O que você me escreveu também vai gerar uma poesia, também pode gerar um poema. A pessoa fica pensativa, mas será? Então assim, tem muitas Isabel Cristina por aí. Tá cheio. Sabe, basta você deixar aflorar. Né? Deixe aflorar, deixe vir para a tona, deixe voar, que sai, que constrói. E aqui no Nova Alta Paulista, que a gente tem esse movimento, né, coordenado aí pela minha querida tia Isabel Castanho Gil aí. É só chegar nela e dizer, olha, eu tenho um trabalho aqui, eu comecei a fazer, será que dá certo? Dá certo. Dá certo e o canal está aberto. E eu acho que quanto mais gente chegando, melhor. E vamos fazer essa corrente aí da poesia, do poema, da canção e tudo que vier. E vamos enfeitar esse mundo aí, colorir esse mundo com as nossas palavras, com a nossa vivência, com o nosso ser, né? O nosso ser, o nosso sentir. Isabel, eu gostaria de te agradecer, tá bom? E fiquei muito feliz de ler, né, as suas obras, né, tanto da primeira antologia quanto da segunda. Gostaria de agradecer pela disponibilidade de você vir até Adamantina nesta tarde de sexta-feira, participar um pouquinho aqui dessa entrevista, falar da tua história, falar dos teus relatos, das tuas vivências lá do passado, e que as tuas obras, né, que as tuas escritas, assim como chegou até mim, e confesso para você que eu não li nem um terço, né, das tuas escritas, das tuas obras, mas eu já estou fascinado. Pois quando a gente lê, a gente se coloca no lugar também das pessoas que viveram naquela época e a gente volta, em pensamento a gente volta. Porque, queira ou não, eu sou, digamos assim, de 1995, mas tudo isso aconteceu muito mais antes, né, lá de trás. Então a gente se sente também fazendo parte, porque a gente lê não só
digamos assim, passando os olhos ali na leitura, mas a gente lê com o coração e a gente aprende. Então, que teus conhecimentos, que as tuas escritas possam chegar a não só as pessoas de hoje, mas as futuras gerações, e que elas possam também fazer toda a diferença. E que de alguma forma, as pessoas que escrevem para si, que colocam ali na gaveta, que têm um sonho, assim como você também teve e tem futuramente, porque sonhos todo mundo tem, né? Não são só um, são milhares, são muitos. E que essas pessoas também possam realizar os seus sonhos. De escrever, de trazer aquilo que está no papel para a realidade, que aquilo que elas escrevem possa também fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Assim como faz em mim, estou lendo os seus poemas, né, as suas crônicas na vida de outras pessoas. Então, mais uma vez, gostaria de te agradecer e parabenizar por essa tão querida e maravilhosa iniciativa que você teve. Eu tenho a agradecer também, Gilson, e dizer para você da minha admiração por pessoas aí dos anos 90, como você, sensíveis a esse tipo de trabalho, porque não são todos, muitos estão só ligados na telinha, né? Então, assim, eu admiro muito e que mais Gilsons aqui solicitando, perguntando para a gente, querendo saber da nossa história, porque realmente a nossa história é o que, assim como teve gerações antes de mim, teve a minha, e vai ter outras, e outras, e outras, são tudo raízes aqui na nossa região, né? Vamos valorizar a nossa região, que ela é linda, maravilhosa, com todos nós aqui, né? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, tá? Imagina, Isabel, eu que agradeço. Acho que um dos principais objetivos é esse, é de dar vozes aos acontecimentos do passado, para que eles não ficassem obsoletos, para que eles não ficassem esquecidos, para que eles viessem e tivessem um significado importante na vida de quem vivenciou, na vida de quem escreveu e na vida de quem irá e vai ler esses conteúdos no futuro. Isso é importante, porque quando a gente escreve e a gente leva isso para as pessoas lá fora, isso é no sentido de dar voz e de dar reconhecimento. Então, parabéns, Isabel, mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. E assim a gente vai finalizando. Logo mais, a gente se vê na próxima por aí. Tchau, tchau. Meu netinho, vem comigo, vou contar uma história. Essa terra sertaneja é resistência, força e glória. Começou com gente forte, destemida.